poderão ser os pontos a favor ou contra o pagamento dos honorários da mediação no contrato de promessa compra-venda, porque é realmente a questão mais polémica ou mais em aberto. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trazemos mais uma dica e neste caso é um esclarecimento e depois no final do vídeo eu vou-vos partilhar a minha opinião pessoal. É óbvio que ela poderá ser mais tendenciosa ou não, porque hoje vamos falar do timing do pagamento dos honorários da mediação. E vamos falar desse ponto de vista, respondendo a uma pergunta que me fizeram há muito pouco tempo, sobre se faz sentido ou não fazer o pagamento dos honorários da mediação na altura da celebração do contrato de promessa compra e venda, ou se só faz sentido fazer no momento da escritura. Vamos já agora analisar esta questão de dois pontos de vista, portanto, do ponto de vista formal e do ponto de vista da substância. Vamos começar pelo ponto de vista da formalidade e, portanto, vamos também analisar aqui dois aspectos que eu acho que são importantes do ponto de vista de contratação da mediadora e, portanto, para perceber do ponto de vista formal o que é que fica definido ou quais poderão ser os pontos a favor ou contra o pagamento dos honorários da mediação no contrato de promessa compra-venda, porque é realmente a questão mais polémica ou mais em aberto. O primeiro ponto é que, do ponto de vista de contratação, ela é livre entre as partes, portanto, poderão definir se fazem essa contratação ou esse pagamento dos honorários no momento do contrato de promessa compra e venda, ou se o fazem apenas na escritura, ou se fazem de uma forma ponderada entre uma fase e a outra. O segundo aspecto que eu gostava que víssemos em conjunto, portanto, é o objeto do contrato de mediação que é celebrado entre as partes e que caracteriza, no fundo, qual é a responsabilidade da mediadora na prática, contratualmente, qual é o trabalho ou o serviço que está a ser prestado. E se lermos essa primeira cláusula, aquilo que conseguimos perceber é que a mediadora tem como obrigação a procura de um interessado na compra ou, eventualmente, na venda de um determinado imóvel. E, portanto, na prática, a mediadora vai desenvolver um conjunto de ações de marketing que perspectivem ou que façam com que o negócio que estamos a promover, seja ele a venda ou seja ele a compra, possa chegar até à pessoa interessada. Portanto, estamos a falar de uma atividade fundamentalmente de marketing e de ações publicitárias. E o segundo aspecto que eu gostava que analisássemos também, se não me falha a memória, é o primeiro ponto da cláusula 5ª, e esta minuta que estamos a ver é a minuta que é proposta pela entidade reguladora, portanto não é de nenhuma mediadora, nem foi sequer editada desse ponto de vista. Portanto, este primeiro ponto da cláusula 5ª remete, no fundo, para a lei de mediação e na prática diz que o recebimento dos honorários está dependente da concretização do negócio imobiliário. Depois traz também aqui algumas exceções, ou seja, é possível que haja o pagamento de honorários de mediação mesmo sem termos o negócio perfeitamente concluído. Há aqui algumas exceções que estão definidas também em termos de lei. E, portanto, do ponto de vista formal, é isto que fica definido do ponto de vista contratual. Do ponto de vista de substância, o que eu gostava é que analisássemos, portanto, o trabalho que efetivamente é realizado ou prestado, ou o serviço que é efetivamente prestado pelas mediadoras e que a correspondência que isso poderia ter ou não com o timing de pagamento dos honorários. E se formos ver o trabalho que é desenvolvido pelas mediadoras, é normalmente a primeira fase, que é uma fase de perceber quais são os objetivos dos proprietários e perceber se têm ou não condições de prestar esse serviço. Portanto, é uma fase normal em praticamente todos os negócios e, portanto, não está propriamente envolvida, mas há no fundo uma reunião ou duas prévias, há normalmente uma visita ao imóvel também. Há essa obrigatoriedade de lei das mediadoras conhecerem aquilo que estão a vender e saberem que quem está a contratar para essa venda também tem essa capacidade. A segunda fase é, para conseguir corresponder a estes dois critérios da lei que vos acabei de referir, é fazer a recolha da documentação, portanto, da informação que está disponível nas finanças, que está disponível na conservatória, da informação que está disponível na Câmara Municipal, da informação também que está disponível na certificação na área da certificação energética, portanto, fazer esta recolha desta documentação para perceber se há ou não possibilidade de se escriturar aquele imóvel, portanto, de se poder efetivar a venda.
Depois, a parte seguinte, normalmente é a recolha de elementos multimédia e a publicação de anúncios, seja nos portais, possa ser do ponto de vista físico, a distribuição também de publicidade, e portanto são ações, um conjunto de ações de marketing ou até um passa-palavra, portanto de uma forma mais profissional ou numa base de clientes. Portanto são ações de marketing no sentido de conseguir perceber se temos ou não acesso ao comprador para aquele imóvel. Uma terceira fase é quando conseguimos efetivamente ter esse interesse, ter essa proposta na mão, é fazer o processo de negociação entre as duas partes que normalmente têm interesses divergentes e, portanto, se o comprador tem o objetivo de comprar pelo preço mais barato possível, o vendedor tem o objetivo de vender pelo preço mais elevado possível. Portanto, este encontro de vontades é também um papel fundamental que a mediadora desenvolve. Depois, o quarto aspecto é o aspecto formal, portanto, em que aqui se elabora um documento contratual, e este documento contratual, a mediadora tem efetivamente a responsabilidade de o elaborar, mas quem o outorga não é a mediadora, portanto, a mediadora não tem a capacidade de definir se aquele prazo ou aquela cláusula deve existir ou não no contrato. Isto é uma negociação que é feita entre as duas partes, comprador e vendedor, com a mediação do profissional imobiliário, mas sem que a mediadora possa ter um critério no sentido de dizer não. Você não pode aceitar esta proposta ou não pode celebrar esse contrato. E, portanto, esta parte da formalização, a mediadora poderá também estar presente. E esta formalização, portanto, se o imóvel tiver essas características e se o comprador tiver essa disponibilidade, do ponto de vista de mediação, ela poderia ser concretizada diretamente, portanto, ou seja, a formalização do negócio poderia ser feita com um contrato definitivo de compra e venda, com a escritura pública, daquilo que diz respeito à mediadora. Mas normalmente as partes, ou o comprador porque vai recorrer a financiamento ou não tem os capitais disponíveis de imediato, ou o proprietário porque tem ainda de fazer a consulta do direito de preferência às entidades públicas, ou porque tem ainda de preparar a mudança e, portanto, de adquirir uma outra casa, por norma, uma das duas partes não tem esta disponibilidade e, portanto, o negócio não é normalmente formalizado diretamente com a escritura de compra e venda por vontade das partes, inclusivamente aquela que contratou a mediadora. E então será celebrado um contrato de promessa, compra e venda e depois a discussão é se o negócio aqui foi concluído ou não foi concluído. Se é verdade que no contrato de promessa, compra e venda, formalmente o negócio não está ainda concluído, mas o compromisso de compra e de venda está efetivamente já assumido entre as partes nos termos e nas condições que as duas partes assim o definiram e, portanto, a escritura pode-se realizar no prazo de 15 dias ou pode-se realizar no prazo de 3 anos ou, utopicamente, até se poderia realizar no prazo de 20 anos. Portanto, são as partes que o acordem, a mediadora não tem esse papel ativo nessa negociação, mas sim na mediação. Passando-vos esta informação, do ponto de vista de opinião, na minha opinião, a maior parte, se não todo, o trabalho que é necessário até à escritura fica concluído quando se faz o primeiro documento jurídico. Portanto, estamos a falar das ações de marketing, estamos a falar da negociação e estamos a falar da elaboração do contrato de promessa, compra e venda, da organização da escritura. Portanto, do ponto de vista de mediação, tudo isto se poderia fazer de uma forma instantânea e do ponto de vista de responsabilidade também direta, de participação direta, a mediadora não tem, para além, não tem no fundo nenhum papel ativo entre o contrato de mediação e a escritura. Portanto, para mim faz todo o sentido, acrescendo até aqui um outro aspecto que já vos falo, mas faz todo o sentido que o pagamento dos honorários da mediação seja feito na íntegra no contrato de promessa, compra e venda, por muito polémico que possa ser esta minha afirmação, e deixem ficar também os vossos comentários no final do vídeo. Há aqui um aspecto ainda que eu gostaria de ressalvar. A prestação do serviço de mediação imobiliária envolve novamente uma atividade comercial dos consultores imobiliários e para quem está ligado à atividade comercial consegue perceber que quanto maior for o incentivo, por norma, maior envolvimento ou maior interesse ele existe. E, portanto, como é óbvio, é muito mais apelativo para qualquer comercial saber que, quando concluir o seu trabalho, vai ser remunerado, do que estar a aguardar das condições e dos termos que as partes entendem definir no contrato de promessa, compra e venda, para aguardar o recebimento dos honorários, dos seus honorários, do trabalho que já executou
até à escritura. E dando-vos aqui alguns exemplos práticos, já tive contratos de promessa, compra e venda, onde ficou perfeitamente definido o dia, a hora e o local da escritura, portanto o trabalho da mediadora estava perfeitamente concluído na celebração do contrato de promessa, compra e venda. Também já tive casos em que se teve que aguardar mais de 1 ano e meio, cerca de 2 anos, para poder fazer a escritura, porque, do ponto de vista do proprietário, havia ainda uma questão processual que precisava de ser agilizada e isso tomou também bastante tempo. E, portanto, se a mediadora não tem um trabalho ativo, na minha perspectiva, não faz sentido estar à espera para receber os seus honorários. Espero que este esclarecimento e esta opinião não sejam tão polémicas, mas se assim o forem, deixem também ficar a vossa opinião e ela seguramente que é respeitada. Recordo que a negociação é livre entre as partes, esta é a minha opinião profissional e se conhecer alguém que tenha eventualmente este litígio ou que esteja a pensar contratar uma mediadora, a partir deste vídeo que seguramente também lhe será interessante. E se ainda não o fez, subscreva o canal e muito brevemente será notificado do próximo vídeo, seja ele de um imóvel, seja ele com os últimos indicadores do mercado imobiliário, seja ele de alguma dica sobre o processo imobiliário ou sobre a compra e a venda de imóveis. Meu nome é Luís Baldaco, da parte da Investim, e é um gosto estar convosco.